Olá a todos, tudo bem com vocês? Embora para algumas pessoas, é claro, não está tão bem, mas para aqueles que estão reunidos em suas casas, que estão por conta dessa pandemia, né, do coronavírus, muitos estão reclusos, mas não precisa estar solitário, não precisa estar só. Eu acho que o momento é aproveitar, né, aproveitar o momento com um familiar, com um parente, ou alguém próximo e tentar desenvolver coisas. Acho que aproveitar esse momento é importante, né? Por conta dessa pandemia, eu acredito que exista outros meios de você se comunicar. Mas o intuito da gravação desse vídeo é para responder a um amigo que a gente conhece há muito tempo. E ele disse para mim assim, Mariano, eu sei que você tem já bastante tempo, já essa vida de evangelho, conhece bastante igreja, já viu muitos exemplos, já vivenciou muitas coisas nesse cenário de igreja evangélica no Brasil, você já viajou para lugares, já ministrou em bastante igrejas de denominações diferentes. É, qual é o modelo de igreja que você. Porque você sempre tem uma crítica, você sempre tem uma fala é, para o modelo apresentado hoje, modelo de igreja que se apresenta hoje, nesse cenário. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu vou responder para você. Ele perguntou qual que era o modelo de igreja que eu achava ideal. Eu falei, eu vou tentar responder qual que é o modelo de igreja que eu acho no momento ideal. Porque a gente tem que compreender muito o momento, né? O momento que nós vivenciamos e acreditamos ter uma ou outra situação como verdade e nós abraçamos e aquilo faz sentido naquele momento. E com o passar do tempo nós temos uma lupa diferente, um jeito diferente, e isso pode sofrer mudanças, sofrer alteração. Na minha vida, por exemplo, religiosa, já sofri muitas alterações e venho sofrendo alterações, porque na medida que o tempo passa, as pessoas se transformam, é preciso ter essa sensibilidade para perceber a mudança, para perceber a transformação das coisas e de tudo, tudo se transforma. E a gente, para que não sejamos ou alguém estático, alguém que perca elementos, né? Eu prefiro acompanhar as mudanças para poder abraçar e compreender as mais diversas pessoas, tipos de pessoas, né? Porque senão eu abraço apenas um grupo fechado e deixo e vou desprezando outros e vou abandonando outros, achando que sou melhor do que outros. Então, para a ideia de não ser melhor do que ninguém, é tentar compreender a mudança e olhar o outro e perceber que o outro mudou, que o paladar mudou, que o gosto mudou, por tudo se muda. E eu disse para ele assim que para mim eu não sei, às vezes eu tenho muita dificuldade de hoje fazer parte como parte, digamos assim, de uma instituição religiosa. Eu tenho dificuldade de me associar e fazer parte diretamente. Eu respeito as diferenças, eu respeito o modelo que o pastor empregou e que achou legal ser empregado na igreja, um modelo, um jeito de conduzir. Eu respeito o jeito de cada um. Mas eu não posso ser conivente
diante do conhecimento, diante de toda a experiência que eu adquiri nesse tempo todo, aos meus longos 40 anos de idade e mais de 20 anos nesse cenário, eu me recuso a ser conivente. Eu não consigo ser conivente com algumas práticas que eu acho absurda, que eu acho desconexa, né? E eu, ao invés, por exemplo, de agora fazer uma crítica direta, eu prefiro responder um modelo que eu acho justo de igreja, né? Eu não vou estender muito o vídeo para que você não se canse tanto, né? Então vou fazer isso em parte. A primeira ideia, a primeira coisa que eu entendo hoje é que a igreja, para mim, ela tem que ter um compromisso. Um compromisso, a igreja, ou melhor, a instituição que a igreja não tem que ter. Para começar, a igreja não tem que ter. Para começar, a igreja não é obrigado a ter. Não é obrigado a ser. Porque estamos falando de pessoas. Estamos falando de gente. E quando eu imponho ou sobreponho uma responsabilidade ou algo que a instituição entende como verdade, e eu estendo isso para as pessoas que chamamos de igreja, eu estou fazendo imposições moralistas, às vezes imposições que podem ser perigosas. Eu estou fazendo um tipo de manipulação. Eu estou tirando as minhas ideias, e o pior de tudo é quando eu digo que essas ideias, que apenas um grupo de 2, 3 pessoas como liderança, essa ideia que ele entende que foi Deus que mostrou, que Deus que conduziu, e ele vai e leva o nome de Deus para a plateia e diz: Deus mandou dizer, Deus mandou conduzir, Deus mandou fazer assim, 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 assim. E aí esse poder de influência que ele tem, ele leva isso para a plateia, e a plateia abraça como uma ordem de Deus, como Deus dizendo para fazer. E nós temos aí um cenário com diversos tipos de jeito de se fazer a coisa. O problema é que às vezes leva ao nome de Deus, o que traz um grande descrédito para o cenário. Mas voltando ao princípio, voltando ao início, então o que eu entendo? As pessoas não têm que fazer, não têm que ser, não têm que ser manipuladas. Primeira coisa, são pessoas com as suas individualidades, com as suas histórias, e que precisam ser respeitadas e ter poder de opinião. Primeira coisa nesse início. A igreja, que são as pessoas, quando são seduzidas ou convidadas a fazer parte de um projeto, elas precisam ter transparência. As pessoas precisam receber a transparência desse projeto. Porque uma instituição que recebe o nome de igreja, ela precisa ter transparência no seu projeto. Eu vou desenvolver isso com você em outros vídeos, tá? Vou fazer essa primeira parte, que é o meu jeito de ver a igreja e o meu modelo de como seria a igreja para esse tempo, que compreende os fenômenos de mudança, que compreende esse tempo. Eu vou gravar outro vídeo e mostrar para você como que eu compreendo, como que eu entendo esse modelo. Tá bom? Um abraço para você.